E para analisar todos os fatos envolvendo a posse de Donald Trump, nós recebemos aqui em nossos estúdios o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite. Boa noite, professor. Professor, eu começo te pedindo para fazer uma análise sobre esse dia aí de cerimônia de posse de Donald Trump. Tudo ocorreu como esperado ou alguma coisa te chamou a atenção, algum ponto, desde o encontro dele com Joe Biden na Casa Branca, o discurso como presidente, a fala dele agora há pouco, que terminou lá na arena, aos seus apoiadores. O que a gente pode resumir de tudo o que a gente viu hoje? Bom, primeiro que ele chega com muito mais poder, com muito mais gana do que da primeira vez que se tornou presidente da República. O que a gente percebe de grande diferença aí é que naquela oportunidade ele era um outsider e agora ele já é um quadro clássico do Partido Republicano e ele chega com muitos mais poderes por conta das duas casas do Parlamento dos Estados Unidos estarem a seu favor. Um outro ponto curioso é que Joe Biden não foi recebido por ele na Casa Branca na oportunidade que saiu vencedor. Nesta, houve essa cordialidade. A gente percebe que há uma discordância, até que no discurso de Donald Trump, quando estavam presentes ex-presidentes americanos, Obama, Clinton, Bush filho e até mesmo Joe Biden, eles não aplaudiam, a não ser o Bush filho, aplaudiam tudo que era dito por Donald Trump. Então havia ali uma elegância, um protocolo, mas uma discordância silenciosa. Então acho que isso foi surpresa no dia de hoje. A cordialidade, mas também esses pontos de discordância e uma tensão não explícita. Mas, principalmente, ele chega com um discurso muito mais forte, muito mais vontade e muito apoio de empresariado. Na outra oportunidade, os empresários não estavam com ele, nesta, agora estavam na posse. Falando justamente desses empresários, para alguns democratas, em especial Joe Biden, são oligarcas que não tiveram voto. A gente pode citar nominalmente Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg estavam lá. E qual será o papel deles? Ou haverá espaço para eles no governo? Obviamente, Elon Musk vai fazer parte do governo já anunciado por Donald Trump. Mas como você imagina a presença desses homens, desses empresários, a importância deles para o governo e a contrapartida também, a importância de Donald Trump para com eles? Esse é o ponto fundamental. Agora, há uma adesão a essa agenda, não só desses empresários, como eu falei, mas a toda uma corrente a favor. Ele chega com muito mais força do que no primeiro mandato. Mas o que a gente percebe é que esses empresários, eles vão fazer uma espécie de lobby. Eles vão defender uma agenda. Então, o que a gente pode aguardar em relação a esses grandes grupos que cuidam das redes sociais? Uma desregulamentação. Até, inclusive, já aconteceu, né? As próprias redes sociais já anunciaram que vão diminuir o autocontrole ou vão eliminar o autocontrole de conteúdos como fake news, conteúdos de ódio, por aí vai. Então, eu acho que eles chegam trazendo uma agenda também que, se há um apoio deles a Donald Trump, que eles também esperem. Então, a gente pode esperar, a partir daí, uma nova tendência no governo americano em relação a essas novas empresas. Questões como inteligência artificial, que demandam uma regulamentação. Alguns setores que sentem que há uma ameaça em alguns empregos, algumas funções na sociedade. Liberdades, redes sociais, tudo isso chega agora desregulamentado. Essa agenda eles defendem, então eu acredito que Donald Trump, se os tem lá, também vai atendê-los. Trump volta ao poder agora nesse segundo mandato com duas grandes guerras acontecendo. Primeiro, antes mesmo da posse, ele já disse que tinha muito dele ali nesse acordo de cessar fogo entre Israel e Hamas, coisa que Joe Biden vinha tentando fazer há meses. Eu te pergunto, como que deve ser agora essa relação Trump e Benjamin Netanyahu? E já aproveitando a Segunda Guerra, já que a gente mostrou aí Vladimir Putin, durante toda a campanha, Trump dizia que conseguiria acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia rapidamente, assim que voltasse ao poder. A equipe dele está dizendo agora que isso pode durar aí um tempo de 6 meses, um semestre.
E isso tem sido visto pela diplomacia europeia como um sinal de que a ajuda ali dos Estados Unidos a Kiev não vai cessar, como ele havia dito. Eu te pergunto, então, como que pode ser agora, o que vem pela frente, o futuro dessas duas guerras, desses dois conflitos acontecendo, com Donald Trump à frente dos Estados Unidos? Bom, primeiramente, o conflito de Israel, nesse caso em específico, o próprio Estado de Israel já estava num momento de celebrar o acordo. Senão o acordo não sairia. Por quê? Durante esse período todo, esses meses todos, nos quais Israel organizou a guerra não somente contra o Hamas, ele aproveitou e atingiu outros alvos de grupos que colocavam em risco não somente a sua existência, mas a organização de ataques terroristas. Hezbollah no sul do Líbano, grupos terroristas no Iêmen, eles atacaram diretamente até o Irã, coisa que não faziam desde 1979, ou seja, toda operação militar que Israel organizou esses meses atingiu diversos objetivos. Houve um desmantelamento dos principais grupos que colocavam em risco e faziam com que ataques terroristas pudessem acontecer. Então, isso foi desmantelado. A partir deste momento é que as outras questões vieram. São menos importantes do que essa em específico. Se alvos militares substanciais ainda tivessem que ser atingidos, Israel não ia fazer o acordo agora de armistício. Ele ia deixar para outro momento. Atingiu os objetivos, agora dá para fazer acordo. Aí vem uma transição necessária entre o governo de Joe Biden e Donald Trump. Por quê? O governo americano é avalista do acordo. É ele que acompanha o acordo, é ele que apoia, passa por ele. Então, se não houvesse uma composição de Donald Trump e Joe Biden sobre isso, não bastaria que um lado ou outro fizesse a composição. Então, aí você tem um acordo com grande chance de ter a pacificação atingida no aspecto do cessar-fogo e não de um restabelecimento de nova política para a região. Aí vem um outro momento com Donald Trump. Mas, em relação a Netanyahu, Donald Trump é ligado a Netanyahu e apoia as políticas dele, principalmente essas que buscam atingir os alvos da região. Isso já foi praticamente atingido, agora há um momento de outra conversação. Mas eu duvido que Donald Trump não vai apoiar a continuidade de Netanyahu ou de grupos ligados a ele. Então, o restabelecimento de paz vem pela agenda de Netanyahu e essa é uma agenda mais militarizada do que outro tipo de governo em Israel. Falando da guerra da Rússia contra a Ucrânia, apesar de ter mudado o discurso de que vai haver uma transição, eu acredito que vai continuar com a mesma agenda que Donald Trump já tinha. Uma pacificação apoiando a agenda da Rússia, que é a potência da região. Desacelerar os investimentos militares na Ucrânia fazem parte da agenda de Donald Trump por uma questão de orçamento. Se isso ia acontecer no primeiro dia, como ele disse, ou vai daqui 6 meses, o fato é que vai acontecer. Eu acredito que ele vai apoiar uma reorganização daquela região onde, infelizmente, a Ucrânia vai ter que ceder parte do seu território, porque agora o que está pedindo a Rússia para fazer a composição. É um tipo de acordo diferente do primeiro momento, onde a Rússia apenas queria que a Ucrânia não fosse para a OTAN, nem para a União Europeia. Agora ela quer parte do território. E nada muda, por enquanto, no sentido de que os Estados Unidos apoiam uma composição feita assim com a Rússia. O único fator é que vai ter um período mais longo de conversação para dar algum tipo de poder de barganha para a Ucrânia, coisa diferente da primeira proposta. Professor, ainda falando desse ponto geopolítico, operacional, militar dos Estados Unidos, Donald Trump, no seu discurso, é muito crítico às guerras, cita o que aconteceu na Ucrânia, na Europa e também em Israel, e culpa muito o governo de Joe Biden, que gastava o dinheiro americano em guerras que não tinham nada a ver com os Estados Unidos. E ele era muito defendido pelo público americano, até quem não votou nele concorda com isso. Mas ele fala também que os Estados Unidos têm que voltar a ser respeitado militarmente, mas diz que não vai gastar dinheiro com guerra que não tem nada a ver. Dá para fazer os dois ou é preciso ainda manter militares que sejam em outras regiões do país dos Estados Unidos para ter
temor que ele quer que seja retornado para os Estados Unidos? Eu acredito que, em parte, dá para fazer o que ele prometeu. Por quê? Na primeira gestão dele, os Estados Unidos não se envolveram em novos conflitos. Então, agora pode ser que ele mantenha essa agenda e, como nós mencionamos, no caso de Israel, apesar que no caso de Israel ele não tinha tropas lá, mas tinha apoio militar, envio de equipamentos e recursos. Se houver um armistício, né, uma pacificação, melhor dizendo pacificação não, mas um cessar-fogo efetivamente eficaz, já vai demandar menos recursos americanos lá. No caso da Ucrânia, o grande ponto de diferença entre Trump e Joe Biden é que Joe Biden defendia que a Ucrânia entrasse na OTAN. Por quê? Porque queria levar as tropas americanas e as tropas da OTAN e os armamentos para a fronteira da Rússia, e essa fronteira está com a Ucrânia. Atualmente, a presença da OTAN militar, ela se limita a países vizinhos à Ucrânia, como é o caso da Polônia, República Tcheca, etc. Mas Joe Biden apoiava que a Ucrânia deveria entrar. Não era o caso de Donald Trump. Ele não via necessidade de arrumar esse tipo de discussão com a Rússia, que, ao que se sabia, levaria a uma guerra, e a guerra a custos para os Estados Unidos. Então, eu acredito que, nesse ponto, é muito clara a diferença de um para o outro. Provavelmente, a guerra da Ucrânia não teria acontecido, simplesmente porque com Donald Trump não haveria essa insistência em trazer a Ucrânia para a OTAN, questão que Joe Biden via de forma diferente. Agora, dá sim para reequipar o exército americano, as forças armadas americanas, com equipamentos mais tecnológicos, uma atualização de armamentos, sem que os Estados Unidos estejam envolvidos em guerra. Porque qual é o problema? Ou você investe propriamente nas forças armadas do país e faz somente isso, ou você também tem que investir em guerras no exterior, em conflitos externos. E aí gastam-se recursos que, pelo que ele diz, poderiam ser reinvestidos nos Estados Unidos em reequipamentos, em novos armamentos para as tropas americanas. O que foi acertado, digamos assim, com o TikTok, demonstra como deve ser o caminho de Trump e Xi Jinping, Estados Unidos e China? A gente pode fazer essa analogia? Bom, em relação a esse tema específico, que era conflituoso, eles se acertaram. O que eu acredito que vai vir é uma regulamentação, uma grande regulamentação americana em relação aos acessos de informação nessas redes sociais ou nesses grupos ou nessas plataformas tecnológicas que são estrangeiras, porque há suspeita de que elas possam ser utilizadas para espionagem. Então, a regulamentação, ela vai favorecer a resolução desse problema. Então, ao invés de proibir o funcionamento, a regulamentação deve vir com proteção a dados e questões sensíveis desse tipo. E também as questões de participação societária, também foi mencionado. É bem capaz que também dentro disso haja uma exigência de participação norte-americana. Então, provavelmente ele vai resolver por aí. Agora, essa cordialidade, né, com o governo chinês, ela não deve continuar por muito tempo, porque várias discordâncias vão vir, principalmente na esfera do comércio internacional. Não há como haver uma gestão americana pelo discurso feito por Trump, e mesmo que fosse Kamala Harris a presidente, talvez um pouco diferente, algumas nuances, sem que haja uma repactuação do comércio chinês. O ano passado, a China teve um superávit de $1 trilhão, que é uma enormidade, é maior que o PIB de muitos países, ou seja, exportou mais do que importou, um valor substancial como esse. Isso causa uma concorrência com os Estados Unidos brutal. Então, essa competição de exportações ou de produtos chineses dentro do mercado americano, ela faz com que haja uma necessidade de reorganização. E essa reorganização vai ser conflituosa. Vai vir sobretaxa a produtos chineses nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa conversa cordial, ela tem a ver com o início de gestão e se acertaram sobre o TikTok. Vem aí grandes problemas, principalmente sobre esse tema. E depois vem outros sobre Taiwan e alguns outros aspectos que a gente pode até analisar. Mas esse do comércio internacional, com certeza, vai ser o conflito do momento. Professor, Trump disse que logo no
primeiro dia de mandato, ele já ia reverter vários decretos da gestão de Joe Biden e agora há pouco, logo depois, aqui nesse discurso que ele fez a apoiadores na Arena, ele já assinou um decreto retirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, como tinha feito no primeiro mandato. Eu te pergunto qual impacto isso tem, já que ele está incentivando, dizendo nos seus discursos que vai explorar mais petróleo, ele é a favor dos combustíveis fósseis. A gente está falando da maior economia do mundo, segundo país que mais gera gases do efeito estufa. Não tem como ele tomar essas decisões sem isso ter um impacto global. Sem dúvida. Os Estados Unidos, após a China, são os maiores emissores dos gases de efeito estufa e dos demais gases e poluentes que causam o aquecimento global. Então, não há nada que não passe por eles. Além disso, pelo poder que os Estados Unidos têm, ele também é influenciador dos demais. Pactos ambientais internacionais, dos quais os Estados Unidos não façam parte, eles ficam totalmente desmobilizados. Então, é necessária a continuidade dos Estados Unidos nos pactos, principalmente o Acordo de Paris, para que eles tenham a relevância necessária para fazerem frente aos problemas das mudanças climáticas. Saindo dos pactos, a gente tem aí realmente um problema muito sério. Mas aí faz uma parte de várias lógicas que ele apresenta. Como os Estados Unidos terão problemas relacionados a aumento de preços, seja porque querem deportar em massa, imigrantes ilegais, ou seja, vai fazer falta mão de obra dentro dos Estados Unidos, seja porque sobretaxando produtos importados, inclusive pode sobretaxar produtos brasileiros, mas principalmente chineses, esses produtos chegam mais caros lá. Como ele pretende equilibrar a conta? Diminuindo o preço dos combustíveis da geração de energia. Essa é uma das propostas dele e ele vê as exigências ambientais como entraves para a exploração de petróleo e para que os combustíveis caiam de preço. Então, isso faz tudo parte de uma lógica. Só que essa lógica é perversa. Nós temos acompanhado os desastres ambientais, o ano passado foi emblemático, que mostram que algo urgente tem que ser feito para reverter as mudanças climáticas. E os Estados Unidos vão na contramão. É um risco internacional. Tá certo, professor. Não temos mais tempo. Muito obrigada pela sua participação, por ter vindo aqui até os nossos estúdios. Uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço. Parabéns pelo jornal. Obrigado, professor. Forte abraço.